Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e estou aqui para ajudá-los a fazer esta revisão de hoje. Então vamos lá, vamos aí para a aula 28, Revisão e Avaliação. Me acompanhe aí nos principais tópicos trabalhados ao longo dessa unidade. Muito bem, gente. Então, nessa unidade nós falamos aí sobre vários conteúdos relacionados às lutas, artes marciais, também aos esportes de aventura, não é mesmo? Inclusive, nós aprendemos que um lugar desse daqui é um espaço conhecido como dojo, né? Que na cultura japonesa era um espaço onde se aprendia as artes marciais, onde era possível treinar, né, as artes marciais daquela cultura ali. As outras culturas de outros países levam outros nomes, mas que têm o mesmo sentido. Lugar de treino, academia, né? Então essa era a finalidade desse espaço aqui, assim como é também aí onde vocês estão, a escola, né? Que também é um lugar também para aprendizados. E aí, mediante esse conhecimento, nós trabalhamos uma das artes marciais japonesas, que é o karatê. Lembram o que significa esse termo? Então vamos relembrar por meio desse vídeo que eu vou mostrar aí. Você sabe o que significa karatê? É o mesmo que mãos vazias. Kara corresponde a vazio, enquanto T significa mão. Então o karatê significa técnica das mãos vazias, né? Como vocês podem ter visto lá no vídeo, os praticantes eles estão lutando, né, sem nenhuma arma nas mãos, ou seja, a arma é as próprias mãos. Então daí vem o termo karatê, técnica das mãos vazias, que era usado no caso do guerreiro ter sido desarmado, ter perdido as suas armas, né, que no caso daquela época eram a katana, a espada samurai. E aí, então, eles precisavam se defender com o próprio corpo. E daí, então, aprendiam as técnicas de lutas e o karatê era um desses estilos. Então, o karatê ele teve início lá no século XVIII, na ilha de Okinawa, no Japão, certo? Existem algumas teorias que falam que ele veio meio importado lá da China, né? Ou da Coreia também, quando os japoneses dominaram e colonizaram a Península Coreana. E existe também uma corrente que diz que era uma luta indígena, né? Porque nessa região aí de Okinawa era onde estava ali vivendo a população indígena do Japão. É isso mesmo, o Japão também tem indígenas, né? Outros países também possuem indígenas, que são aquelas pessoas autóctones, que são aquelas que já estavam habitando ali naquela região, certo? Então, essas tribos, elas já tinham também um sistema de lutas e foi por meio dessa miscigenação, né, de culturas, desse encontro de sabedorias, que pode ter surgido daí o karatê. Então, esse termo vem de não usar armas e do qual originou o nome karatê, que significa mãos vazias. Então, observem aqui a foto mostrando, né, uma escola de karatê com os praticantes ali treinando os katais do lado de fora. Vejam a formação, né, em linhas, que caracteriza muito um sistema marcial de ensino, né? Daí o nome arte marcial, ou seja, esse termo marcial vem de preparação militar, preparação para guerreiros, para a guerra. Bom, mas o karatê, ele, de acordo com o lugar onde ele se fixou, né, foi criando assim também estilos diferentes de treino e de luta. Daí então é que se tem hoje 4 tipos principais de estilos do karatê, que são o Shotokan, o Goju-ryu, o Shito-ryu e o Wado-ryu, né? Desses, o mais esportivo, digamos assim, é o Karatê Shotokan. É aquele que ele foi configurado, ele foi modificado para, então, poder ser inserido num sistema de competição, né, esportivo mesmo, com regras, com
normatizações, inclusive possibilitando a modalidade do karatê de ser incluída em eventos como, por exemplo, nas Olimpíadas, certo? Então, o estilo Shotokan é aquele estilo que está organizado, inclusive, em federações, confederações, e ele é o que contém maior número de praticantes. Já os outros, Goju Ryu, Shito Ryu, Wado Ryu, esses daí são estilos que procuraram manter o tradicionalismo e assim eles não se encaixam tanto no estilo de competição esportiva, né, dentro das normas olímpicas. Eles têm competição, sim, que é a parte do comitê, que a gente depois vai falar, né? Eles têm competição, tem momento que os lutadores eles disputam entre si, mas é valendo competições internas mesmo, competições ali do próprio estilo, certo? Que não é levado a rankings mundiais, como no caso da Shotokan. E aqui no Brasil? A gente viu que o Karatê chegou aqui no Brasil efetivamente em 1956, quando o sensei Mitsuki Harata Shotokan instalou o primeiro dojo em São Paulo. E assim o Karatê começou a ser conhecido aqui no Brasil, começando principalmente ali pelo Sudeste. Inclusive até os dias de hoje é ali um dos principais lugares, né, onde se pratica artes marciais. Há muitos praticantes lá em relação às outras regiões do país. Quais os objetivos do Karatê? Nós aprendemos que ele é de desenvolver habilidades físicas e mentais por meio da prática de uma arte marcial, também aprender a defesa pessoal, o autodomínio, a disciplina, a confiança e o respeito mútuo entre os participantes. Então, nós aprendemos que o objetivo é sempre melhorar o indivíduo como um todo, né? Principalmente puxando para o lado dos valores morais e éticos desse praticante, não só para o lado da competição. E as principais regras, né? Principalmente para o estilo do Shotokan, nós vimos que as principais regras levam em consideração a não agressão, tá? Então o indivíduo não pode sair por aí agredindo os outros por qualquer motivo. A questão do respeito mútuo, o uso de equipamentos também durante as competições, um equipamento de proteção, como protetor genital, protetor bucal, cabeça, entre outras partes. A pontuação também, né, vence aquele que tiver a maior pontuação, ou seja, que tiver realmente acertado no oponente, nos lugares válidos, né, que conta a pontuação. Tem a questão também do respeito pelo tempo, né, da luta, então existe um tempo limite ali para os rounds, e os árbitros, eles compõem ali a equipe de avaliadores, né, e de que estão ali arbitrando aquela competição. O fair play, ele existe também na competição de karatê, assim como qualquer outra modalidade esportiva no âmbito olímpico. Então ele preza muito pelo jogo honesto, né, pela luta honesta, ou seja, aquele em que o lutador ele realmente se esforça para poder fazer as coisas dentro das regras, sem tentar burlar as regras. Depois nós vimos sobre os equipamentos do karatê, onde nós aprendemos que para as lutas de karatê, cada atleta deve usar o kimono, essa vestimenta branca aqui, muito tradicional, né, das lutas japonesas, e que recebe o nome de karate-gi. Então, esqueçam o nome kimono e substituam por gi, né, karate-gi. Esse é o nome correto dessa vestimenta. E ele deve ser branco, sem listras, utilizando faixa, né, uma faixa para amarrar a cintura, a blusa, né, sobre a calça, e não pode ter bordados pessoais, tipo bordado do nome da pessoa, não pode ter isso não. Quanto à faixa, né, a faixa chamada obi, né, que amarra a vestimenta, né, o karate-gi, ela é um sinônimo de status dentro do karatê. Cada cor, ela simboliza um status desse praticante, que vai do nível iniciante até o mais avançado. Então vamos ver aí essa categorização por cores. No karatê, as cores
ou seja, o kyu, né, do praticante, ela varia de branco, que significa sem graduação, é o iniciante. Quando ele chega na academia, ele então recebe a faixa branca para iniciar no karatê. Aí em seguida ele faz um exame e aí ele passa para a faixa amarela. Observem aí que a graduação correta, né, do praticante, apesar de ser estabelecida por cores, mas a denominação correta ali é Kyu. Então, quando passa para a faixa amarela, ele se torna sexto Kyu, como está escrito aí na tarja, né? Em seguida, ele passa para a faixa vermelha, quinto Kyu. A faixa laranja, quarto Kyu. Depois a faixa verde, terceiro Kyu. Depois a faixa roxa, segundo Kyu. E, por último, a faixa marrom, que é o primeiro Kyu. Então, até a faixa marrom é todos os níveis de Kyu, certo? Que o praticante ali ele está possuindo. Depois da faixa marrom, então, ele está apto para fazer exame e então entrar finalmente para a faixa preta, que aí então ele recebe a patente de primeiro Dan, certo? Ou seja, no japonês chamado de Shodan. Então aí ele vai, a partir daí da faixa preta, recebendo as graduações somente da faixa preta mesmo. Continua sendo sempre faixa preta, não vai mudar mais essa cor, vai mudar apenas a denominação, né? Primeiro Dan, segundo Dan, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Ok? Então essa é a forma de graduação no karatê. Bom, e o karatê ele é estabelecido em cima de 3 pilares da sua prática. Vamos relembrar quais são eles. Então, ele possui o Kihon, o Kata e o Kumite como principais pilares. O Kihon é a parte do treino que está relacionado à prática das técnicas básicas em si. Então, ele vai aprender os tipos de chutes, os tipos de socos, as formas de defesa, todos aqueles movimentos básicos, ele aprende por meio do treino de Kihon. Muito bem, tendo conhecimento dessas técnicas, né, do Kihon, então ele pode iniciar a fase do treino de Kata. O Kata vai ser a aplicação do Kihon, mediante um parceiro. Então é sempre feito com um parceiro ali treinando junto com ele, porque vai acontecer uma simulação do uso dessas técnicas aprendidas lá no Kihon. Então no Kata vai ter 2 praticantes e eles vão fazer uma espécie de coreografia, né? Vai ser movimentos combinados ali, que já tenha uma sistematização dos katas, tá? Não é feito assim de forma aleatória, ele é sistematizado, existem vários katas e eles têm que saber executar isso daí em dupla, né? Ou seja, vai ter um que ataca, outro que defende, e aí outro faz o movimento, sempre contra-atacando e assim por diante. Então, é uma interação ali entre 2 praticantes, tá bom? Mas ainda não é uma luta propriamente dita, né? Vai ser ali movimentos combinados. Esse é o kata. Lógico que ele tem que, por meio disso, dentro do kata, demonstrar segurança, domínio das técnicas, estabilidade, uma boa base. Ele tem que demonstrar energia também durante a execução dos movimentos. Não pode ser um movimento bem fraquinho, lento, não. Tem que ser como se realmente estivesse atacando de verdade, como se estivesse aplicando aquele golpe com a verdade mesmo, né? Com bastante energia. Então esse daí é o kata. E depois tem o kumite. O kumite vai ser a parte da simulação de uma luta real. Então aqui já não vai ser mais movimentos combinados. Vai ter 2 oponentes e aí eles vão realmente fazer uma espécie de luta, certo? Aqui já seria mais ou menos um tipo de competição mesmo. Só que, no caso, como é um treino, né, não vai ter questão de
de troféu, medalha, nem nada. Mas aqui eles já são incentivados a realmente lutarem entre si e tentar encontrar um ponto aberto para atingir o oponente, certo? Então aqui é realmente a parte onde eles aplicam as suas técnicas de forma basicamente real mesmo. A única diferença é que não vai ter a intenção de nocautear o parceiro de treino, no caso, né? Muito bem, gente. Então, depois foi falado sobre as lutas, né? Então, o que são as lutas? Podemos pensar em lutas como um jogo cujo alvo é o próprio adversário, uma prática que envolve oposição direta, diferentemente do futebol, basquetebol, que tem como alvo o gol e a cesta. As artes marciais também são lutas, mas nem toda luta é uma arte marcial. Então a palavra marcial é proveniente do deus da guerra, Marte, o que faz com que a arte marcial tenha o sentido de arte da guerra. Sendo assim, são considerados artes marciais aquelas modalidades cuja criação tem uma finalidade bélica. Naturalmente, com a criação das armas de fogo, o uso de sistemas de luta corporal na guerra foi se tornando cada vez mais obsoleto. Porém, essas modalidades ainda são chamadas de artes marciais. E os esportes de combate, o que são? Nós vimos que ao longo dos anos, várias modalidades esportivas começaram a influenciar a sociedade e a competição entre as pessoas. Com a valorização das práticas esportivas, as diferentes modalidades de luta tiveram a necessidade de se esportivizar para que a arte pudesse ganhar mais adeptos e sobreviver ao longo do tempo. Então, quais são os movimentos utilizados nas lutas? Nós aprendemos que as lutas possuem movimentos de combate a curta, média e longa distância. Vamos relembrar aí a diferença de cada um. Então, as de curta distância estão relacionadas às lutas de agarramento do adversário, como judô, jiu-jitsu, luta olímpica, aikido. Esses são curta distância. Os de média distância vão ter como principal característica o toque em direção ao adversário, podendo este ser em pontos específicos do corpo ou de maneira uniforme. Por exemplo, taekwondo, karatê, kung fu, o boxe. Então, todos esses eles tentam tocar o oponente, né, mas mantendo ainda uma certa distância, por isso que é a média distância. E depois nós temos os de longa distância, compreende as lutas que utilizam algum implemento para poder atingir o oponente. Por exemplo, o uso de espadas, de armas, no caso da esgrima, do kendo, também do kung fu, né, que utiliza algumas armas. E quais são os estilos de lutas que nós aprendemos? Então, a Federação Internacional de Lutas Associadas, a FILA, estabeleceu 6 estilos internacionais, que recebem o nome de luta de praia, luta livre, luta de combate, luta greco-romana, corpo a corpo e sambo. Então, aqui nós vamos ver umas imagens caracterizando esses tipos de lutas, tá? Começando pela a luta de praia. Olha, aqui é como se fosse uma luta livre, só que realizada numa área arenosa, né, com areia mesmo. Então, o beach wrestling é uma adaptação da luta greco-romana para as areias, com algumas regras e regulamentos específicos. Então, essa luta é feita em pé, com o objetivo de derrubar o adversário no chão. A outra modalidade é a luta livre. Então, a luta livre é conhecido como wrestling, né? Lá fora tem esse nome. O atleta precisa derrubar o oponente no tatame para vencer o combate. Aí nessa categoria é permitido o uso das pernas para defender ou atacar. Esse tipo de esporte já inclui homens e mulheres, mas em categorias separadas. Depois nós temos a luta de combate, certo? Então aqui nós temos o Combat Grappling, que faz referências às lutas que incluem as artes marciais misturadas, o MMA. Em seguida, nós vamos ter a luta greco-romana, ok? Então, a luta greco-romana está incluída nos Jogos Olímpicos desde 1896. É proibido o uso das pernas,
Nesse caso aqui, tá, o competidor só pode utilizar os membros superiores para derrubar o adversário. Depois nós temos a luta corpo a corpo, que é a luta agarrada. É um estilo de combate com o objetivo de controlar o corpo do oponente sem a utilização de golpes. Muito bem, e aí em seguida nós temos o sambo, né? A última modalidade desse tipo de lutas é o sambo, que significa autodefesa sem armas. Então esse estilo surgiu lá na União Soviética, no século XX, né? Durante a Guerra Fria, e inclui elementos de luta livre e do judô, certo? Então é uma modalidade onde dois atletas vestidos com uniformes específicos, eles correspondem a um modelo de calça mais curta, né? Meio diferente lá da luta livre. E depois nós aprendemos sobre as práticas corporais de aventura na natureza. Já saindo desse conteúdo de lutas, aí fomos para práticas corporais de aventura na natureza, que se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração de vertigem e do risco controlado. Então, as práticas de aventura na natureza, elas exploram justamente essa questão da adrenalina na atividade ali realizada. Elas podem ser praticadas em meio terrestre, aéreo ou aquático. Por exemplo, no terrestre nós vamos ter a escalada, o rapel, o arvorismo. No aéreo, o bug jump, a asa delta. E no aquático temos aí a canoagem e o mergulho. Vamos ver aqui um VT sobre as práticas corporais de aventura na natureza. Então aqui nós temos como modelo o arvorismo, né, que é um tipo de prática na natureza aéreo, certo? Depois nós vamos ter, vamos ver aqui, nós temos aqui o arvorismo, né, que é o aéreo. Vamos para o próximo. Então, como vocês podem ver, né, consiste em você ir passando, né, sobre os obstáculos, né, que ficam ali nas árvores. Depois nós temos a escalada, que consiste em você passar por cima das pedras, das montanhas, né, escalar paredões rochosos, né? Nós temos aí a escalada. Então a pessoa utiliza equipamentos como cordas. O montanhismo, que é uma prática de caminhada, né, sobre terrenos bastante irregulares e íngremes, como as montanhas, mas sem a parte da escalada, né, que é da modalidade anterior, certo? Então o montanhismo está mais relacionado com caminhada, você subir e descer montanhas, mas sem aquela parte íngreme, né, que é da escalada. O alpinismo é uma espécie de montanhismo também, só que já naquelas que inclui neve, né? Então você vai fazer um momento de subida da montanha e depois a descida já vai ser utilizando os esquis, né? Então esse é o alpinismo. É uma modalidade muito característica lá da Europa, dos países do norte. Tem a modalidade do rapel, que é o contrário da escalada. Quando você faz a subida, é escalada. Quando você faz a descida de paredões rochosos assim, muito altos, utilizando cordas e equipamentos, você está então praticando o rapel, certo? O rapel ele pode ser tanto uma modalidade na natureza, quanto urbana também, descendo de prédios, de pontes. E por fim, nós temos aqui a corrida de orientação, né, que é uma modalidade onde você tem que correr, fazer um percurso, tentar chegar o mais rápido no final, mas passando por esses pontos controles que vocês veem aqui na imagem, essas coisinhas laranjas aqui são os pontos controles. E aí você obrigatoriamente tem que parar lá para registrar sua passagem. A mountain bike, que também consiste em você passar por terrenos naturais, utilizando essa bicicleta específica aqui. É uma bicicleta apropriada para esse tipo de atividade, que inclusive se chama também mountain bike, ou seja, bicicleta da montanha, ok? Nós temos aí
asa delta, né, que você vai também se deslocar de um ponto a outro, utilizando este veículo aéreo, né, que é um planador. Então você já precisa saltar de um lugar alto para poder planar. É um esporte bastante arriscado, então precisa ter um treinamento aí para o uso disso. O balonismo, que consiste em você atingir uma certa altura, né, utilizando também este veículo aéreo, certo? Então agora vamos ver os benefícios, certo? Quais os benefícios das práticas de aventura? Então são vários, como o contato com a natureza, ele aumenta a produção de endorfina, que são hormônios do prazer, auxiliam no aumento do condicionamento físico e mental e possibilita você também mudar, né, a monotonia do seu dia a dia, saindo da zona de conforto. Além disso, é uma forma de criar e fortalecer laços, conhecendo novas amizades, fortalece os músculos, melhora as suas habilidades físicas e também o seu preparo físico. Mas cuidado, você deve observar se a sua saúde está em dia. Então, para isso, você tem que se hidratar, usar filtro solar, alimentar, utilizar equipamentos de segurança necessários. E para isso, então, procure profissionais específicos dessa área. Tá bom, gente? Então, esses foram os principais tópicos aqui. Trabalhados ao longo dessa unidade, né? Então, vamos aqui encerrar.